3 caminhos para a tela em branco nunca mais travar a sua criação em artes plásticas. É, minha gente, acontece. Você olha para a tela em branco, dá aquele branco, né. Estava com uma ideia incrível, você estava querendo trabalhar, fazer um trabalho bacana, mas você se travou. Isso é muito comum, e a gente não deve achar que a gente é pior, porque a gente se trava e a gente, por algum motivo, fica, titubeando na hora de pintar, né. Eu vou te dar 3 caminhos, 3 percursos que vão se complementando até você ter uma liberdade para a hora de criar, né. Isso é muito importante a gente saber que a criação ela pode ser facilitada. A gente vê aqui um exemplo de um cara que vocês devem conhecer naturalmente, que é Vincent van Gogh. O Van Gogh, ele nos mostra aí nessa imagem um desses caminhos, justamente um desses caminhos. É o caminho do esboço, é o caminho do rascunho. Você pode fazer numa folha à parte, você faz um estudo, se você tem uma ideia, se tem alguma, eh, uma temática que você queira abordar, você pode e deve usar o rascunho. Rascunho é um caminho fantástico e que, se você souber usar, se usar da maneira correta, porque tem a maneira errada também. Se você usar da maneira correta, rascunho pode te ajudar muito, mas muito mesmo. O Van Gogh, não sei se todos conhecem, ele escreveu centenas de cartas para o irmão dele, Theo. O Van Gogh morou em vários lugares, da Europa, né, morou na Inglaterra, morou na França, morou na Bélgica, morou na Holanda, ele é holandês, né, e onde ele morava, ele escrevia cartas para o irmão. São relatos de uma vida inteira que a gente tem por intermédio das cartas do Van Gogh. E nessas cartas ele fazia esboços, estudos, rascunhos, rafes das ideias que ele tinha. Então, aquele trabalho maravilhoso que você chega e vê do Van Gogh, na verdade, muitas vezes, ele foi estudado anteriormente, né. Esse aí é um exemplo desse trabalho aí. Ele é um plantador, um camponês semeando no campo. É uma temática muito cara ao Van Gogh, ele que tinha uma conexão muito forte com as pessoas do povo, as pessoas populares, e cabe a mim enfatizar isso para você que está aí com medo de pintar, com medo de estragar a tela branca, é um medo legítimo, eu reconheço que isso já aconteceu comigo também, então, assim, acho que acontece com todo mundo, quando está começando, principalmente. Hoje em dia, quando eu vejo uma tela branca, eu quero mais é sujar a tela inteira, né. Essa é a minha, eh, eu já sei o que acontece, mas tem gente que não sabe, então fica temerosa, temeroso de, trabalhar na tela branca, né. O Van Gogh, ele, o mais interessante disso tudo é você ver que ele colocava a vida dele naquele desenho. Esse desenho que a gente está vendo aí, ó, um desenho bastante expressivo, né, essencialmente feito com linhas, tem muito pouca superfície e textura. Ele faz linhas, indica uma espécie de uma perspectivação nessas, essas linhas aqui que ele faz aqui.
nessa área, nesse segundo plano, né, coloca aquelas bolinhas que são típicas do Van Gogh. Vou até aumentar um pouco aqui, deixa eu ver, esses tracinhos aqui para indicar que é um fundo, né? Faz todo o estudo da casca da árvore também de uma maneira bem rascunhada. Você não vê nenhuma precisão aqui. Não é a intenção dele ser preciso de jeito nenhum. Muito pelo contrário, ele se solta completamente, por completo mesmo, no trabalho. Ele não tem um rigor, vamos dizer assim, no sentido de acabamento, né. Esse esboço é fundamental. Agora, se você pega, olha, vou ser sincero, hein, se você pegar esse esboço e quiser ficou lindo o meu esboço, adorei meu esboço, coisa linda. Aí você quer fazer igualzinho no quadro, não vai dar certo. Não tente fazer uma cópia do esboço no quadro. A gente vai ver que, às vezes, um risco como esse que o Van Gogh dá são inigualáveis. Nem Van Gogh conseguiu fazer isso igual. Ele usava essa técnica do esboço como uma etapa para depois, aí sim, depois de elaborar o conjunto, aí ele ia e partia para o quadro, né. Quantas vezes, em quantas cartas o Van Gogh não fez isso? Muitas vezes. E é aí que a gente chega no segundo caminho, né, no segundo passo, caminho, que é: não se prenda em copiar o esboço. Você vê que esse trabalho que ele fez ali está aqui agora. Olha aqui, ó. Esse aqui é a pintura que ele criou a partir do esboço. Tem gente que vai gostar mais do esboço, eu tenho certeza. Tem gente que vai preferir a pintura, também tenho certeza. Eu, particularmente, acho lindíssimo esse trabalho aqui. Lindíssimo, uma luminosidade, uma contraluz, né, uma lu o a aquele sol de fundo, né, e o semeador semeando no movimento de semeadura, muito bonito. Não tem a menor dúvida que é um quadro belíssimo. Mas a gente não pode esquecer que veio daqui e que esse pequeno rascunho também é belíssimo. Realmente é uma riqueza, né, esse rascunho que Van Gogh fez. Então, minha gente, é importante a gente compreender que esse tipo de situação vai ocorrer. Esse tipo de situação é muito comum. Você fazer uma coisa, fazer um esboço, né, faz um outro, uma outra coisa, que é o quadro, e aí é o seguinte, você tem que entender que esse processo de passagem do esboço para a tela modifica. Vocês estão vendo aí, não é a mesma coisa. Esse quadro que está aí não é a mesma coisa do esboço, né. Inclusive podem ocorrer erros, e os erros fazem parte da nossa pintura, do nosso desenho, da nossa arte, né. O mais importante de tudo isso é que você está colocando você na tela. Só isso que importa, na verdade. Se você errou, se você teve que corrigir, o erro, às vezes, até se transforma numa grande novidade, uma solução, muitas vezes. Aquilo que você fez sem um controle maior, pode ser um caminho, inclusive para a sua própria linguagem. Então, importantíssimo a gente entender esses 3 passos, viu? Importantíssimo. Você pode fazer um esboço numa folha à parte, como a gente viu aí do Van Gogh. 2, você pode, na hora de passar o quadro, ter liberdade, usa o esboço como uma referência criativa, você criou ali, colocou a sua história, colocou suas memórias, na hora de pintar você vai trabalhar essas memórias com total liberdade. E 3, o quadro é uma coisa, o esboço é outra,
quando você vai passar do esboço para o quadro, você pode cometer alguns equívocos, algumas modificações, e essas modificações são bem-vindas. O que importa, resumidamente, é nós temos que colocar nós mesmos nisso aí que a gente está fazendo. Senão não tem linguagem, senão não tem comunicação, senão não tem sentido. Se você tem alguma história interessante, se tem alguma conexão, coloque nos seus quadros. Isso vai te fazer única, porque ninguém tem a sua história.